A celebrar 150 anos de existência, a história do Porto de Ponta Delgada está agora em livro. A obra póstuma de Fátima Sequeira Dias foi apresentada no dia do seu aniversário. Foi graças à força de vontade e paixão de alguns pela sua terra que o Porto de Ponta Delgada se tornou uma realidade. A celebrar 150 anos de existência, a Portos dos Açores apresentou a obra O Porto de Ponta Delgada, da vontade à concretização, da autoria da falecida historiadora Fátima Sequeira Dias. É com acrescido orgulho que procedemos à publicação da presente obra no dia do seu aniversário, homenageando assim a sua autora, todas as gerações de trabalhadores diretamente envolvidos no desenvolvimento do Porto de Ponta Delgada e, por via da história narrada, todos os homens do mar. Feita de pedra e mar, mas também e sobretudo de múltiplas gerações de trabalhadores das variadíssimas áreas a quem foi confiado o trabalho de desenvolvê-lo, promovê-lo e acrescentá-lo. Com a importância da sua existência a alargar-se não só a toda a ilha de São Miguel, mas a toda a região. Lançada a primeira pedra em 30 de setembro de 1861, o Porto de Ponta Delgada acompanhou as mudanças do mundo e hoje, passados mais de 150 anos, podemos perceber que, apesar de se terem alterado as fontes de riqueza do arquipélago, o Porto de Ponta Delgada não só acompanhou todas as mudanças, como também é uma estrutura fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Mas a obra, apresentada no dia em que Fátima Sequeira Dias faria 55 anos, tem agora também o sinónimo de homenagem à historiadora, professora, mãe e filha. Sinto-me invadida por uma grande saudade, porque a autora do livro, a Fatinha, nos deixou para sempre no passado dia 7 de janeiro deste ano e não pude estar agora aqui presente e fazer ela própria este encerramento. Fátima Sequeira Dias faleceu no passado mês de janeiro vítima de cancro. Era professora catedrática na Universidade dos Açores. O Porto de Ponta Delgada, da vontade à concretização, da autoria de Fátima Sequeira Dias, foi apresentado pelo professor Medeiros Ferreira. Ele está connosco no telejornal. Professor Medeiros Ferreira, obrigada por ter vindo. Da concretização, da vontade à concretização, este subtítulo do livro, bem pode dizer-se que são atributos que a Fátima colocou na sua vida. Sem dúvida. Aliás, comecei exatamente por referir que o facto de ter aceito o convite que me foi feito tinha a ver, em grande parte, com a própria historiadora e professora Fátima Sequeira Dias, pelo papel importantíssimo que tem a historiografia económico-social dos séculos XIX e XX, e esta obra é bem uma prova disso, não é? Uma prova de persistência, uma prova de capacidade de rigor e de recolha de informação. O livro é muito útil e realmente também conta a história da tenacidade, e da capacidade técnica, política ou financeira que foi necessária para erguer o Porto Artificial de Ponta Delgada. Porque se ergueu contra muitos ventos e marés, não é? Exatamente, no sentido literal da expressão, contra muitos ventos e marés. Nasceu, aliás, com capitais e mão de obra exclusivamente miguelenses, não é? Como o livro a retrata, e foi também na apresentação acentuado. Digamos, quem custeou o início dessas obras há 150 anos foi o ciclo da laranja, com tudo o que isso implicava, embora depois não tenha sido a exportação da laranja a principal beneficiada pela existência do Porto Artificial, porque ele devia-se a concluir muito mais tarde, não é assim? E, portanto, desse ponto de vista, o título é muito bem encontrado. Aliás, o livro é muito mais desses livros de empresa, é muito mais do que isso, com um livro de empresa bem ilustrado, embora também o seja, bem escrito, bem ilustrado, com muitos gráficos, com muitos dados. E quem quer conhecer a história, digamos, do Porto de Ponta Delgada, porque uma das coisas que eu disse lá, e a própria professora Fátima Sequeira Dias também acentua, é que houve durante bastante tempo uma certa separação entre o Porto e a cidade de Ponta Delgada. Ela era física inicialmente, não é? Também era física. Pois. E, portanto, a separação só se atenua com, digamos, as passagens esporádicas para o lado de cá
do Porto durante a Primeira Guerra Mundial e depois, sobretudo, com a construção do terminal marítimo, chamadas Portas do Mar. É isso que faz com que o Porto de Ponta Delgada se aproxime da cidade de Ponta Delgada. E tem uma ligação efetiva à cidade. Um dos pontos que o livro de Fátima Sequeira Dias também aponta, com muito interesse e importância, passa despercebido muitas vezes, é que São Miguel era uma ilha excêntrica, era uma ilha geograficamente excêntrica. E é de facto depois, enfim, pela sua população, pela sua riqueza e também em grande parte, para não dizer decisivamente, pela construção do Porto Artificial, que São Miguel passa a ser uma ilha central do ponto de vista estratégico e... Central no arquipélago, central para o país e para o mundo também, na ligação exatamente com o Atlântico Norte. E, portanto, desse ponto de vista, os propósitos, os objetivos iniciais da construção do Porto foram conseguidos já muito depois, na verdade, do lançamento da primeira pedra, que, como diz o livro, de uma maneira muito impressiva, a primeira pedra foi lançada a 30 de setembro de 1861, com pompa, não é assim? E, portanto, mas fora as circunstâncias, de facto, o Porto de Ponta Delgada ajudou a ilha de São Miguel a tornar-se uma ilha, além da população, além da riqueza, além da economia, uma ilha central no Atlântico e central no arquipélago, do ponto de vista económico e estratégico. Pode ser uma mera curiosidade, mas o Porto esteve para não se construir e uma das resistências que se fazia da construção em Ponta Delgada era exatamente da sua localização, esteve para não ser em Ponta Delgada. Bem, como sempre acontece, aliás, isso também ficou bem retratado hoje, penso eu, na apresentação do livro, durante o século XVIII e parte do século XIX, que é quando as decisões são tomadas em 1860, ainda umas dezenas de anos, Vila Franca do Campo apresentava-se como candidata a um porto artificial, digamos, baseado no próprio Ilhéu, não é verdade? Era uma ideia relativamente sedutora, embora tecnicamente as dificuldades também existissem. Aliás, há imensas dificuldades, mas eu não sou engenheiro, portanto não vou aqui desenvolver esse ponto. Foi um porto muito original, porque, digamos, os processos, digamos assim, da engenharia para a construção do porto, fosse em Vila Franca do Campo, fosse em Ponta Delgada, eram processos tecnicamente muito difíceis, muito originais e não havia muito por onde copiar, não é? E desse ponto de vista nós podemos dizer que o Porto Artificial de Ponta Delgada foi obra da mão de obra de engenharia e dos capitais, há vários projetos, claro, e também de ingleses, e dos capitais micalenses. Não é? O senhor é um homem também da história, mas que olha também, que tem um olhar sempre muito crítico em relação à realidade. O atual momento autonómico, como é que o senhor olha para ele? Como o classificaria? Nós estamos perante dois governos que não conversam, são de cores políticas efetivamente diferentes, mas não conversam, não dialogam. A ideia que se tem é que está tudo muito parado no país, nos Açores, mas isto reflete-se também no estado da autonomia? Olha, para dizer a verdade, eu percebo a sua pergunta. Obviamente que era melhor que se continuasse com algo que pude participar a partir dos anos 90, que foi a autonomia cooperativa. Era bom que essa autonomia continuasse, ou seja, em que houvesse uma cooperação entre o Governo dos Açores e o Governo da República. Isso foi possível durante muito tempo. Hoje em dia nós sabemos que temos um Governo da República com muitas dificuldades e também com um certo estado de espírito, não é? Eu até diria, sem querer abusar não quero politizar demasiado a questão, mas nós temos um Governo da República que não sei se sabe olhar para Portugal, não é? Quer dizer, para já tem uma ideia escassa do que pode ser o papel do Estado, não é? Que são pessoas que se habituaram, talvez na sua infância, a ter pouco Estado, por razões diferentes, não é? Que não vale a pena agora aqui desenvolver, mas viveram em sítios onde havia pouco Estado. Não se olha para o atlantismo de Portugal?
Sim, eu diria que não se olha em geral para os portugueses como deve ser, não é? E também, para sintetizar o que quer dizer, as próprias autonomias insulares muitas vezes dão aos governos da República o pretexto para se desinteressarem da dimensão insular da República, não é? Portanto, nós temos, de certa maneira, uma arquitetura legal e uma arquitetura financeira, em grande parte, portanto, baseadas na Constituição, no Estatuto da Região Autónoma e na Lei de Finanças, não é assim? Que podemos complementar depois com as próprias transferências da União Europeia, como também foi referido e é referido no livro da professora Fátima Sequeira Dias. Como todos nós sabemos, as portas de mar foram feitas com 25 milhões de euros vindos da União Europeia, num total de 45 milhões, digamos, de contribuição da República, não é? E da contribuição de verbas atribuídas à região. E, portanto, tudo isso também dá uma ideia de como há diversas fontes de financiamento e de como o Governo da República muitas vezes aproveita as autonomias, não no caso da Madeira, porque a Madeira está dependente da boa vontade da República para o pagamento da sua dívida, mas o mesmo já não acontece com a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores é verdadeiramente autónoma na medida em que soube aproveitar, digamos, os elementos favoráveis a essa autonomia, e mesmo num momento de crise, estou convencido que as instituições autonómicas vão conseguir dar uma resposta positiva, quer em termos de desenvolvimento económico, quer em termos de disciplina financeira, obviamente seguindo um pouco o contexto geral da crise que o país vive e que tem a ver com uma dívida nacional que não é proporcional, longe disso, à dívida da região, porque a dívida da região, do ponto de vista proporcional, é muito menor do que a dívida da República, não é? Professor Medeiros Ferreira, foi um gosto tê-lo aqui. Veio a propósito do livro, da apresentação do livro de Fátima Sequeira Dias. Estive cá, quero também prestar a minha homenagem. A mãe de Fátima Sequeira Dias disse na apresentação do seu livro que, enfim, ela teria muito gosto que o senhor cá estivesse. Nós também tivemos. A última vez que a vi foi em casa dela, há uns 2 anos, numa tertúlia em que estava a professora Filomena Mónigo, o professor António Barreto. Foi muito interessante. Era um convívio muito agradável. Foi com muito gosto. Muito alegre. Muito gosto também em tê-lo aqui. Boa noite. Desde 2009 que é reivindicado